Seja bem-vindo, aspirante. Você está mais em um episódio do Introdução. Hoje as duplas foram quebradas. Infelizmente, né? Hoje não estou com o Xande e o Rogério não está com a Anísio, certo? Hoje as duplas foram quebradas. E hoje não tem nenhum entrevistado. Hoje vai ser só eu e aqui meu colega Rogério. E você deve estar se perguntando o que a gente vai fazer aqui hoje, né? Bom, hoje nós vamos reagir aos debates de São Paulo. Aí você me pergunta, mas Gabriel, o que é que você tem a ver com isso? Tudo, porque praticamente São Paulo é a maior cidade do Brasil. E tudo que acontece em São Paulo vai refletir no Brasil e na próxima eleição de 2026. Verdade. Então a gente vai reagir. Eu sei que tá todo mundo olhando, tá todo mundo vendo os videozinhos lá do Pablo Marçal. Todo mundo ligado no Faz o M, Faz né? o M. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas a gente vai reagir, vai dar nossas opiniões. A gente até guardou o debate que a gente vai ver vai ser o do Gazeta, Jornal Gazeta. Mas a gente até guardou uma da parte da Marina. Você deve estar até se perguntando quem é essa Marina. Ela não participou do debate. E também não é aquela Marina Marina Silva, antigona, né? que todo ano quer ser presidente, que hoje é ministro do Lula. Não. Não é ela. É uma representante do Novo, que não participou do debate, mas a gente quis colocar só para ver praticamente o que ela tem a dizer. Os representantes do Novo é aquela mesma coisa. São empresários, pessoas que muitas das vezes ninguém conhece e que, se for ver, são até pessoas muito inteligentes. Por exemplo, o Zema lá em Minas Gerais, que deu muito certo. Minas Gerais está praticamente apagado e hoje em dia É muito falado, né? É muito falado, é uma grande economia. E ele está, acho que com 60%, 70% lá em Minas Gerais. Verdade. E a gente vai colocar mesmo só para ver um pouquinho dela e tal. E ver o que ela tem a falar pro povo de São Paulo. Vamos comentar, né? A respeito das propostas. Sim. E vamos aí fazer essa... Na verdade, a gente vai comentar mais sobre os personagens, né? Vamos ser isso. bem sinceros. Porque os personagens de São Paulo são daquele jeito. Eu acho que é muito mais fácil você ver um debate daqui e achar mais organizado do que da grande metrópole São Paulo, né? Então vamos ver lá? Vamos lá para ver qual é o tema desse bloco. Economia. Então vamos lá, desafios econômicos é o tema pensado de forma mais ampla. A minha pergunta para as duas candidatas. São Paulo já foi uma cidade industrial, mas hoje o forte de sua economia está no setor de serviços, principalmente em finanças e tecnologia. Há uma grande competição entre os municípios para atrair empresas dessas duas áreas, inclusive com a concessão de incentivos e criação de centros tecnológicos. Como vocês pretendem fazer com que São Paulo atraia investimentos relacionados à inovação e tecnologia, começando com Tabata Amaral? Roseane, está no nosso plano de governo um compromisso que a gente vem fazendo, inclusive, junto com a USP e com o governo do estado, de que nós teremos 2 parques tecnológicos, um na Zona Oeste e um na Zona Leste. Mas para que isso possa acontecer na prática, é muito importante que a gente entenda o problema que a gente tem de baixa qualificação, de falta de jovens qualificados, capacitados na área de tecnologia. É por isso que a gente propõe o programa do Jovem Tech. Como funciona? A gente traz a empresa, entende quais são suas demandas de startup, setor de tecnologia, a gente traz universidades, constrói um currículo de acordo com a demanda da imprensa e faz o seguinte combinado: a prefeitura banca a formação desse jovem, mas a empresa entra com essa vaga que hoje está em aberto e garante não só que o jovem vai sair formado, mas já empregado. Marina. Bom, é fácil ver as propostas da esquerda. É sempre o Estado vai fazer, o Estado vai fazer, o Estado vai fazer. Gente, vamos lá. Quando a gente fala de economia, o Estado mais atrapalha do que ajuda. O que eu aprendi na minha carreira, nos meus 20 anos de experiência como economista, no setor público, no setor privado e no terceiro setor, sobre economia, o que realmente enriquece uma cidade e um país é menos burocracia
e menos imposto. O contrário do que o PT está fazendo no desgoverno Lula, o taxade, um monte de imposto que está trazendo a gente para uma nova crise econômica. É isso mesmo, a gente está entrando numa nova crise econômica do governo do PT, apoiado, aliás, pela Tabata Amaral, que tem o vice lá, né? Geraldo Alckmin, que é vice-presidente. Pois é, orgulho de quem apoia o Hamas, a gente vai falar disso mais um pouquinho daqui a pouco, candidata. Por favor, uma vez mais, eu solicito que a plateia não se manifeste ao longo do debate. Agora vocês vão ter o tempo para pergunta e resposta, para réplica. A sugestão nossa é isso, façam perguntas, tem o espaço da réplica, mas, enfim, vocês têm o tempo aí no telão, que é o tempo que vocês administram da melhor forma que considerarem possível. Começando por Tabata. Rosiane, primeiro dizer que eu fico feliz de ter nesse debate uma outra mulher, já que fui a única mulher no debate da Band. Mas fico triste que essa mulher siga propagando fake news, como ela fez agora, ao falar do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Mas vamos falar do que importa. Vamos falar de desenvolvimento econômico. A gente sabe que, para que a gente possa se desenvolver, é muito importante, sim, que a gente tenha um Estado eficiente, que garanta a segurança jurídica. Inclusive, os colegas do Novo, da candidata, foram meus colegas ao serem autores, junto comigo, do Marco Legal das Startups. Tenho muito orgulho de ter aprovado esse projeto, acho que ela não seria contra. Mas quando a gente fala de produtividade, nós precisamos investir em formação e capacitação. Então, eu queria ouvir da candidata qual é o papel que a Fundação Paulistana e o ADESAMPA terão na gestão dela. Tabata, em primeiro lugar, eu queria esclarecer uma fake news que você usou no debate da Band, quando você disse, não que você era a única candidata no debate, mas que você era a única candidata à Prefeitura de São Paulo. Prazer, Marina Helena, candidata, mãe, com 43 anos, muito mais experiência que você de vida e de profissão. Segundo lugar, em relação a isso, vamos lá. Por favor, gente. Nós temos uma proposta muito boa, e não só, eu não só falando, a gente fez isso. Hoje, o maior programa de capacitação profissional do Brasil acontece em Minas Gerais, onde é comandado pelo nosso governador Romeu Zema, do Partido Novo. 150 mil pessoas que foram treinadas e capacitadas e devolvidas para o mercado de trabalho, pasmem, em parceria com o setor privado. É isso, o setor privado que vai treinar, vai capacitar, vai ensinar a gastronomia, construção civil, parte de beleza, tudo isso para trazer de volta as oportunidades para a nossa população aqui na cidade de São Paulo. Deixa claro que não conhece nem a Fundação Paulistana, nem a ADESAMPA, e é importante entender que numa gestão pública a gente não parte do zero. A gente tem que saber quais são os bons programas e projetos que outras gestões da esquerda à direita fizeram. Essa lição de casa eu fiz. Sentei para conversar com todos os ex-prefeitos. Quando a gente fala agora do que eu espero fazer com essa agência, focando em empreendedorismo, focando em formação, temos sim o Jovem Tech, propomos também o Capacitaí, e eu convido as pessoas a entrarem nas minhas redes sociais nesse momento, que com pouco tempo, lá eu consigo esclarecer um pouco mais o que são esses projetos. Mas podem continuar. Bom, agora a minha pergunta. Deputada, eu trabalhei no Ministério da Economia com o ministro Paulo Guedes, que pegou a pior recessão da pandemia e fez com que o Brasil fosse um dos países que mais crescessem. Ao contrário da turma do Lula, que você apoia, que está lá, do taxade, que aumenta imposto nessa cidade. Nos últimos 10 anos, a economia da cidade de São Paulo encolheu 16%. 2 Porto Alegre sumiram da cidade de São Paulo. Eu quero que você fale qual vai ser a sua política para, de fato, impulsionar aqueles que trabalham e produzem na nossa capital. Como a candidata não teve a oportunidade ainda de ter um mandato, eu entendo que ela traga referência de outras pessoas, mas eu convido as pessoas a conhecerem o que eu já fiz. Como votei em votações importantes de responsabilidade fiscal, independência do Banco Central, marco legal de saneamento, o que aprovei como deputada, marco do ensino técnico, marco legal das startups, e possam comparar não só o discurso, que é vazio, se alimenta de redes sociais, mas a prática, o que fez por onde passou, o que já entregou para a população brasileira, e eu convido as pessoas a conhecerem um pouco mais da minha trajetória. Encerrado.
Senhora, tem 17 segundos. Olha, eu faço o mesmo. Eu convido vocês a conhecerem mais da minha trajetória. 20 anos de experiência como economista, no setor privado, no setor público e no terceiro setor. Aliás, candidata, eu vou te fazer um desafio. Eu trabalho desde 10 anos de idade. Lá nas minhas redes, de tudo que eu fiz, eu queria que você fizesse isso nas suas redes. Mostra a sua CLT, o que você já fez. Além de... Zerou o seu tempo, candidata. Solicito que vocês voltem aos seus lugares. A Marina, de política, ela não tem nada. Realmente, eu acredito que a articulação dela não é muito legal. Assim, a Tabata, eu percebi ela mais equilibrada e apresentando mais propostas, né? Falando das startups, falando do Capacita aí, dos programas que tem lá em São Paulo para capacitar o jovem. Agora, eu que estudo a área de tecnologia, né, Gabriel? Nós já nos apresentamos aqui em outros episódios. Existe aqui no Brasil, eu acredito que a gente, para essa questão de tecnologia, a gente precisaria de, tipo, um Silicon Valley da vida que tem nos Estados Unidos, né? Um vale de silício onde, o nome do vale é Vale de Silício, em português, né? Mas lá é desenvolvido tecnologias de ponta, né? Ou seja, um país de primeiro mundo, que tem recursos, não vou dizer que o Brasil é um país de terceiro mundo, de primeiro mundo, que a gente está longe disso, infelizmente. Nós temos recursos para se tornar um país assim, mas, infelizmente, por conta de problemas com corrupção, inflação, imposto alto, nós não temos essa capacidade, infelizmente, agora, de investir num polo tecnológico, né? Sim. E, assim, se falar de Estado aqui no Brasil é algo complicado, porque o Estado ele não quer ver, infelizmente, o Estado brasileiro, seja executivo federal, principalmente federal, né? A gente está falando aqui. Ele não colabora para o desenvolvimento econômico e tecnológico dos jovens. O que ele entrega é migalhas. E se o Marcos estivesse aqui, né? Ele ia estar Adam Smith, como ele sempre fala, que o Estado ele precisa ter um poder mínimo. O Estado ele não pode ali tomar as rédeas. Que foi o que a Marina falou, né? Foi o que ela falou. As rédeas de... eu vou dar isso para o jovem. Ok. Mas será se o Estado ele tem todo esse recurso hoje no Brasil para proporcionar ao jovem, seja o executivo municipal, ou estadual, ou federal, de não, eu vou pagar a tua formação. Infelizmente, no Brasil são mais de 200 milhões de pessoas, né? Ou mais, não sei, não me recordo bem. Mas você fazer uma pesquisa, ver quantos jovens estão para entrar na faculdade, na universidade. Não, eu vou pagar a tua formação. Aí tem jovem que estuda, quer medicina, tem jovem que quer engenharia, tem jovem que quer ciência da computação, tem jovem que quer várias formações, né? O Estado vai ter esse recurso inteiro para pagar isso para o jovem? Eu acredito que no Brasil hoje isso é uma realidade bem longínqua. Não, ainda tem aquela questão. O Estado vai pagar, ele vai ter esse dinheiro, mas da onde é que ele vai tirar isso? Para ele te dar um dinheiro, ele tem que tirar de outro local. Ou se ele não tira, é você chamar a inflação para crescer, cara. Justamente. Querendo ou não. Na hora que você já fala que algum político vem, olha, a gente vai dar isso, vai dar isso, vai dar aquilo, moço, é ele falando, olha, eu vou te dar isso, mas vai retornar para ti em alguma forma. Justamente. Vai botar na tua comida, seja onde é que for. Você falar isso é chamar a inflação. Justamente. A Tabata, vamos ser sinceros, já é política há muito tempo. A Marina, dá pra ver pela fala dela que ela tá começando isso agora. É a cara de um político do novo. É verdade. Tá começando agora, é a cara da Faria Lima. Né? Isso. Tinha alguma empresa, era CEO de alguma coisa e tal, e tá tentando agora na política. Proposta, ela não entregou muita proposta. Não. Até porque, ela, na verdade, ali foi a parte foi da pergunta dela, né? Mas a Tabata, ela já é uma política velha e tal... Tem a lábia, né? Tava até pesquisando sobre ela. Ela é de esquerda, mas, por exemplo, quando foi para votar para a reforma da Previdência... Ela votou a favor. Ela votou a favor, entendeu? Eu tava pesquisando também, ela... Tem até um canal interessante, que acho que todo mundo que tá seguindo deve seguir, que chama Ranking dos Políticos. Que eles ranqueiam os políticos que gastam menos, que não tem nenhuma fraude, que não está sendo investigado, e eles vão colocando ranking.
ela tá muito bem ranqueada, ela gasta pouco, eu acho que ela teve uma economia, de tudo que ela gastou, ela teve uma economia de quase 75% no fundão. O certo é ela não gastar nada, né, do fundão eleitoral. Com certeza. Mas, pelo menos, ela Em comparação com outros. ela economiza bastante. Mas tem aquela coisa, ela é de esquerda, então ela Justamente. sempre vai puxar para esse lado. Justamente. Querendo ou não, ela sempre vai puxar para esse lado. E o Estado, cara, é que nem a gente tá falando, se ele vai tá te dando alguma coisa, se ele tá te dando, E vai aquilo tirar de outro. vai retornar para ti. Tenha certeza. Aquilo vai retornar. Mas como a gente não tá falando sobre isso, tá falando de debate, né? Isso. Nessa questão aí ela ganhou, né? Eu achei ela mais equilibrada. A retórica dela, a oratória dela é muito boa. Tanto que ela tá né? na frente da Marina, né? Lá de São Justamente. Paulo. Então, a forma dela se portar no debate foi da maneira mais correta, né? Uhum. Por exemplo, a gente percebia a Marina afrontando ela a Tabata demais. E isso no debate não é legal, né? No debate, principalmente debate político, ano de eleição, você está ali para apresentar suas propostas. Né? Quando um debatedor ele começa a atacar o outro demais, ou ele começa a usar de artifícios para atrapalhar o debate, isso mostra um desequilíbrio, pode demonstrar também, a gente aqui não é nenhum psicólogo ou psicanalista para olhar com mais detalhes o comportamento deles, mas coisa básica. Quando você está no debate, a pessoa começa a te afrontar, ou começa a atacar você, essa pessoa, de fato, ela está demonstrando algum tipo de desequilíbrio ou de medo de não ter mais argumentos para poder debater com aquela pessoa. Né? Então, para mim, nesse debate aqui, eu acho que a Tabata se deu bem melhor. Na verdade, o político ele pode até afrontar. A gente já é falar do Pablo Marçal, né? Justamente. Mas tem que saber. Tem que saber como. Tem que saber como. A gente vê direto, eu tava vendo o debate passado, que foi até esse mesmo, do Estadão, o que a gente vai ver é da Gazeta. Os políticos toda hora, olha, se você quiser saber mais sobre isso, vai lá no meu Instagram é esse e aquele. Uhum. E é a mesma coisa que a Tabata fez. Ou seja, eles estão querendo fazer uma coisa que o Marçal faz, só que ele faz sem pedir. Justamente. Ele não fica, vai lá no meu Instagram. Não. A galera vai lá. Vai porque pesquisa, porque gostou do debate, Justo. entendeu? E aqui nesse momento a gente não tá nem falando se ele é bom ou ruim. Mas a articulação dele é muito boa. Ó, até porque ele já trabalha com isso, né? Ele é muito bom. Já sabe as manhas. Agora vamos ver o próximo, se não me engano. Agora o candidato José Luiz da Atena, do PSDB, pela sequência, deve fazer a pergunta obrigatoriamente para Tabata Amaral. 1 minuto. Tabata, você parece também que está sentindo um clima de cada vez o crime organizado se infiltrando da política de São Paulo e do Brasil. Você percebe isso? Porque quando vocês não tinham nem nascido, a maioria aqui não tinha nem nascido, eu já combatia de cara o crime de peito aberto. Eu previ que ia ter PCC ou organizações criminosas no Brasil e fui taxado de sensacionalista. Tem gente aqui que já foi até condenada por ter ou ligação direta com o crime organizado e agora com suspeita de associação com o crime organizado, com o PCC, e acha que isso é normal. Qual o risco que a democracia brasileira corre? E não é de hoje que eu estou falando isso, é há 2 eleições, isso aqui virá uma Colômbia, porque a Colômbia do Pablo Escobar, o Pablo Escobar era político, era parlamentar. Candidata Tabata, 2 minutos para a resposta. Datena, primeiro eu queria ressaltar uma coisa que eu tenho certeza que você já viu. Tanto Boulos quanto Nunes tinham se acovardado. Não estavam querendo ressaltar um grande risco que a gente tem nessa eleição, que é de um criminoso que tem inúmeras ligações com crime organizado, querer ser prefeito da maior cidade do país. Foi só os dois caírem nas pesquisas que parece que acordaram e que viram que a estratégia eleitoral, a aposta que faziam com São Paulo, o Nunes porque quer o apoio do
do Marçal. O Boulos, porque vê sua única chance indo para o segundo turno com o Marçal, aí parece que revisitaram a questão. O que você trouxe é muito grave. A gente tem na figura do Pablo, que até o nome é conveniente, né? Parece que é uma pista de Deus o nome desse cidadão. Uma pessoa que foi condenada, que foi presa e que só saiu porque delatou os seus comparsas. Essa é a verdade. Um cara que é investigado por lavagem de dinheiro, apropriação indébita, falsidade ideológica, tudo, até homicídio, esse homem tem um processo em cima dele. É muito grave o que está acontecendo. Uma semana atrás, eu vi que a gente corria o risco de não ter esse debate, do Pablo fugir de mim como vem fugindo, e eu falei que eu traria indícios que eu recolhi ao longo de toda a semana. Então, eu queria anunciar nesse momento que eu estou entrando com uma ação na Justiça Eleitoral, fazendo uma nova representação com as ilegalidades que a gente reuniu, mostrando como foi que ele, novamente, com financiamento ilegal, com um uso abusivo de poder econômico, conseguiu tantos seguidores em tão pouco tempo. Quem quiser saber mais da ação, Tabata Amaral SP nas redes sociais. E ao final desse debate, eu vou subir um novo vídeo mostrando o quanto que as suspeitas de Caixa 2, a lavagem de dinheiro pela qual o Pablo é investigado, tem tudo a ver com essas inúmeras conexões que a gente vem vendo em torno dele do crime organizado. A grande pergunta da Atena é: quem financia, a quem interessa a candidatura do Pablo? Encerrado. Datena, 1 minuto para a réplica. O grande detalhe é que muita gente, de umas 2 ou 3 eleições para cá, tem sido mortas candidatos que poderiam ser eleitos por bandidos do crime organizado. Isso já chegou aqui em São Paulo. Infelizmente, tem milícia na nossa gloriosa GCM, com gente presa. Exemplo que vem do Bolsonaro, lá do Rio de Janeiro, e parece que o Ricardo Nunes agora fica sabendo que ele não sabe de nada. Me chamou de gagá, desrespeitando pessoas que têm problemas físicos. Eu, gagá e gago, cheguei a ser um dos maiores apresentadores do Brasil e respeito pessoas que têm deficiências. Agora, você que é um esquecido, que o seu parceiro, que colocou a sua menina, a sua filha, como batizada, 43 bilhões de obras aprovadas para ele, e você esqueceu dele, disse que soube pela imprensa. Você que é um mentiroso de marca maior. Tempo encerrado. Tabata, 1 minuto para a réplica. Eu preciso concordar aqui. Quando a gente fala da Cracolândia, que hoje não é só um lugar, é um sistema que ocupa 72 pontos na cidade, fica muito evidente a ausência ou até mesmo a cumplicidade da Prefeitura de São Paulo. A Polícia Civil tem um levantamento histórico de hotéis, estabelecimentos que alimentam a Cracolândia, que lavam dinheiro da Cracolândia. Por que é que Ricardo Nunes, até hoje, não moveu uma palha para fechar esses estabelecimentos? A gente viu agora um grande absurdo, que é a instalação de uma milícia dentro da Cracolândia. Será que esse vai ser mais um dos grandes legados de Ricardo Nunes? São Paulo cai em todos os índices. A zeladoria vai sabe-se Deus para onde. O trânsito cada vez maior, a gente cada vez mais inseguro. E aí, gente, acho que essa é sim uma pergunta válida. Nesses 3 anos, Ricardo Nunes não viu nenhuma dessas coisas. Por que só agora, quando cai na pesquisa, tem coragem de dizer que Pablo Marçal tem inúmeras conexões com o PCC? Nós estamos encerrando este primeiro bloco. Antes, eu quero lembrar os candidatos que não devem falar enquanto o outro estiver falando. Nós tivemos algumas situações assim, o microfone está cortado, mas acaba atrapalhando o pensamento do outro. Então, eu espero que isso não se repita. Tá? Nós encerramos por aqui esse primeiro bloco. Cara, é aquela coisa. Falar da Tabata é o que a gente já estava falando, ela sabe falar muito bem. Eu disse que ela ia pedir para ir no Instagram dela. Ela novamente, né? Pediu do mesmo jeito como foi o antigo. Só que aí, a coisa que mais me incomodou mesmo foi que ela bateu muito no Pablo sem ele estar nem sequer no assunto. No assunto, verdade. Geralmente a pessoa, o presidente de mandato é o que é mais atacado por todos. Por quê? Porque tá a gestão era dele, né? Então todos os problemas que tiver na cidade vai colocar nas costas dele. Naquele que tiver no mandato. E geralmente, isso eu percebi muito no primeiro debate, o povo estava batendo muito no Nunes. Uhum. Mas como estão percebendo que o Pablo está crescendo, agora só estão atacando ele. Agora,
É como eu falei, fala da Tabata é a mesma coisa. Agora, o da Atena, pra um cara assim que há anos tá na TV, que há anos apresenta, eu tô achando que ele tá muito travado. Tá toda hora aquele... Travando muito, né? Por isso que o Nunes falou que ele é gago. Foi por isso, porque tá travando demais. Pra alguém que trabalha na TV, Há anos. era pra ele estar com uma oratória 1000 vezes melhor, era pra estar falando mais tranquilamente. E, pra mim, de todos, porque todos ali são políticos que não são políticos, tem um passado que ou trabalhavam em público ou trabalhavam na TV, que no caso é o Pablo e no outro caso o Datena. Verdade. Pra mim, o pior de todos É o Datena. É o Datena. Pra mim, de todos, é o Datena. Cara, o que tu falou aí, Gabriel, foi muito importante, porque, assim, parece que o Datena tá... Pelo menos foi o que eu percebi nessa parte, né, do debate. Parece que o Datena aí tá num complô com a Tabata pra bater no Pablo, né? Parece que ele não tá nem... Porque, assim, a gente, se tratando da cidade de São Paulo, que é a última pesquisa que eu vi, o Pablo Marçal tava com 30,9% à frente de todos os outros candidatos, né? Tem alguns candidatos que parecem que estão ali só para cumprir tabela, sabe? E por esse fato, parece que eles se aproveitam de não ir com a cara do outro, não gostar do outro. Eles se juntam com outros candidatos que estão na mesma disputa, somente para querer denegrir aquele que ele não gosta, que às vezes tá cotado para ser o futuro prefeito ou para ganhar a eleição. Que no começo parecia ser o Nunes, né? Justo. Que tava na liderança e tal. Aí depois mudou, foi o Pablo, né? E, assim, a gente vai falar do Pablo depois, né? Com mais detalhes. Mas, assim, esse debate de você se unir com outra pessoa... Porque aqui, pra mim, não foi um debate, essa parte. Pra mim, foi um ataque. Porque não foi apresentado propostas. A própria Tabata disse que estava entrando com a ação judicial contra o Pablo, né? Para provar as irregularidades da candidatura dele, etc. Para mim, isso não foi debate, isso foi um ataque direto, né? A pessoa do Pablo, a gente sabe assim, dos erros do Pablo, etc, né? Mas, se está num debate, apresente fatos, né? E aí tem até algo interessante, né, sobre isso, porque algumas pessoas falam, muitas pessoas quando falam de política, se tratando do meio, por exemplo, do meio cristão, alguns dizem, no tempo dos pais da igreja, a igreja não se unia com o Estado. Beleza, isso é verdade. Agora, a pergunta que fica é, por que a igreja não era unida com o Estado? Né? E aí, por que eu estou falando isso aqui? Porque, às vezes, as pessoas elas olham para um debate e elas pensam que debate é só para atacar o outro. E não é. Naquela época dos pais da igreja existiam debates, principalmente contra os arianos, no credo de Nicéia. E aí o Estado era do lado dos arianos, mas não deixava de ter debate. Eles debatiam, só que os ataques, existiam, da parte de quem estava confrontando os hereges arianos. Só que os ataques deles eram dentro do assunto, ou dentro de uma proposta, cada um apresentando a sua proposta. Claro, né, eu estou utilizando aqui só uma linguagem para explicar. De um lado, a igreja ortodoxa apresentando o porquê que Jesus era Deus, por que Jesus é Deus. Do outro lado, os arianos dizendo que ele não é Deus, que ele é somente um homem, negando a divindade de Jesus. Mas não existia esse ataque somente de atacar o outro, etc. Existia um ataque, mas dentro das propostas. E se tratando de um debate, se você está no debate para as eleições da prefeitura de uma cidade, você tem que combater dentro das propostas. Sim. Você tem que bater dentro das propostas, não a própria pessoa. E essa questão também que a igreja não entra na política, se a gente for ver na Inglaterra, a igreja anglicana está totalmente com a realeza. Justamente. O próprio Vaticano é um Estado. É um Estado. Então, mas agora voltando à questão do debate, o Pablo, primeiro, ele não é um ser humano a ser espelhado, né? Vamos Verdade. dizer assim. Não é um exemplo. Não é um exemplo.
ele tem várias coisas, o fato dele ser coach, aí você vê um tempo que ele queria praticamente ser pastor, que ele levou o povo para orar no monte, a pessoa quase morria e tal. Então, até para bater nele, é fácil. É fácil. Só que você se juntar dessa forma, na minha opinião, tá fazendo uma propaganda ali pra ele. Você tá ajudando ele. Porque você pega uma pessoa como a Tabata, que tá, acho que com 8%, 11%, e o Datena, que tá com 14%. Ou seja, era pra eles serem rivais. Justo. Na lógica, era pra eles serem rivais. Se os dois se juntam pra bater na mesma pessoa, a pessoa que tá assistindo em casa vai pensar, poxa, os dois estão juntos. Isso. Porque ficou claro, né? Sim, foi o que ficou claro. Isso. No primeiro debate, eu não sei se vai ter a parte do Datena com o Boulos, mas no primeiro debate, o Datena e o Boulos estavam praticamente ali quase se abraçando. Teve uma farpazinha ali no começo, mas depois... Seguiu, né? Seguiu, entendeu? E é praticamente o que a gente tá vendo aí. Vamos supor, eu tô com 9%, tu tá com 14%. Logicamente eu vou querer te ultrapassar. Exatamente, não ficar... Porque se eu não te critico, tu vai ficar na minha frente sempre. Vai. Entendeu? Verdade. E aí, pra mim, é praticamente uma propaganda pro Pablo. Aí foi uma propaganda e por esse tipo de política, que é aquilo que o Pablo não está fazendo, que o Pablo está na frente. É por conta disso. Esse tipo de política que eles estão fazendo, né? É o que a gente pode até chamar de política velha, né? Você se utilizar de argumentos totalmente incisivos para atacar outra pessoa, enquanto que a outra pessoa está fazendo algo totalmente diferente. Isso quer dizer que o Pablo não confronta eles? Claro que ele confronta eles, né? Quando ele está debatendo. Só que o confronto dele é totalmente diferente. Ele confronta dentro do campo das ideias. Enquanto que eles atacam dentro o caráter da pessoa, os erros que ele cometeu e etc. E como até que ele ataca no caráter, quando já é a questão do Boulos. Isso. O Boulos ele chama de cheirador e tal, né? Então, o Pablo, ele tem esse detalhe. E como tu falou, a Tabata, ela citou novamente o Instagram dela. Só que eles precisam entender que o Pablo já é um cara que ele move pessoas nas redes sociais. Sim. Enquanto... Cara, quem é que... Assim, comparado com o Pablo, né? Quem é que segue o Datena? Eu, por exemplo, não sigo o Datena no Instagram, né? E até quem não segue, eu não sigo o Justo. Pablo, mas aparece vídeo pra ele. Coisas dele, né? Direto. YouTube, anúncio, tudo aparece, porque ele sabe fazer marketing. O cara sabe fazer marketing. Até porque ele é coach, né? Ele sabe vender o produto dele, né? E tem até um quadro aí no YouTube chamado Fritada. Não sei se tu já viu. Já. Foram fazer uma piada com o Pablo, dizendo assim, ele vendendo com 7 passos para o primeiro passo. Né? Foi a piada do Murilo. Foi do Murilo. Então, ele já é conhecido nesse mundo. Não adianta eles quererem confrontar o Pablo dentro do mundo dele. Porque ele já sabe trabalhar com isso. Ele já está lá há muito tempo. Por exemplo, nem o executivo municipal, né, da nossa cidade, às vezes a gente não segue. Mas o Pablo, ele é um cara que ele é empresário, né? Ele já está lá por outros motivos, que não a política. Sim. Mas agora vamos ver outro, né? Porque senão vai chegar a parte dele, Datena, quem tem ligado a TV em São Paulo, ou então quem vive nas periferias da cidade, tem acompanhado e sentido na pele o descaso da saúde. O que a gente vê, seja numa UBS, num hospital, numa UPA, falta remédio, falta médico, gente esperando 1 ano para conseguir fazer uma endoscopia. Nem se fale uma ressonância, uma tomografia. Gente esperando um tempão para ter consulta com especialista, ortopedista, uma fila gigante, saúde da mulher, ginecologistas, mulheres que estão nos assistindo e precisam do SUS na cidade de São Paulo sabem disso. No hospital de Hermelino Matarazzo, Datena, chegou a faltar água e papel higiênico nos banheiros. Essa é a situação de descaso. A fila de exame chegou a 450 mil pessoas e aumentou em mais de 50% na gestão do Ricardo Nunes. Por isso eu queria saber, Datena, qual é a sua proposta para a saúde do povo de São Paulo? São várias causas da saúde, todo mundo sabe, não pode faltar remédio em hospital.
unidades têm que ficar abertas mais de 24 horas das 32 subprefeituras, pelo menos 2 ou 3, UBS, mais 2 horas por causa do trânsito caótico de São Paulo. Não tem que ter fila, tem que zerar a fila. Eu falei rápido porque o que mais me preocupa é a saúde de São Paulo, em outro sentido, é a saúde em termos policiais mesmo, em termos de um sujeito condenado, um bandidinho virtual de internet, como esse Pablo Marçal, que desvirtuou os debates, né? Me chamou de fujão. Fujão é ele que teve que dar no pé para os Estados Unidos para não cumprir mais tempo de cadeia, porque a pena dele prescreveu, porque ele tinha menos de 21 anos de idade. Você que é um fujão, e o outro fala que ele é mentiroso, e é mentiroso também. Hoje, com evidência, prova da Polícia de São Paulo que um banco virtual no interior de São Paulo financia candidatos do PCC. Evidência, tem PCC na administração daquele cidadão ali no transporte coletivo. Andam de ônibus no transporte coletivo daquele cidadão ali. São 2 mentirosos e acusados ainda de participar de máfia de creches. Não posso dizer que ele é da máfia de creche, mas está acusado não, investigado pela Polícia Federal de participar de máfia de creche. É um roto falando do rasgado, de um condenado e outro que pode ser condenado. Quem mais ganhou licitação aqui em São Paulo, em período emergencial, aliás, esse cidadão, no período emergencial, quando não pode ter licitação, quem mais ganhou obra aqui foi o padrinho da filha dele com 43 milhões, entendeu? Então, para mim, é um mentiroso falando de um condenado, de um possível condenado, se realmente o que pesa sobre ele na realidade, se confirmar. Ele disse que eu não tenho coragem de falar na sua cara. Fala na sua cara, picareta. Encerrou o tempo, nós temos a... É você. Candidato, por favor. Candidato Ricardo Nunes, por favor, vamos cortar o microfone. O candidato Ricardo Nunes... Ninguém está ouvindo. O candidato Ricardo Nunes tinha solicitado direito de resposta e eu peço aos candidatos que deixem eu fazer a intermediação, a mediação, não atropelem, por favor, Datena, como você entrou direto falando. Agora, Boulos, 1 minuto para a réplica, por favor. Obrigado, Denise. Primeiro, Datena, quero dizer que concordo com você que Marçal e Ricardo Nunes são 2 faces da mesma moeda. Essa é a verdade. Agora, eu queria falar com você que está em casa sobre saúde, que para mim é um tema muito importante. Eu sou filho de 2 médicos, meus pais trabalham no SUS, na saúde pública, há mais de 40 anos, e me ensinaram que um exame, uma consulta feita na hora certa, gente, pode salvar a vida de uma pessoa. Por isso, a gente vai fazer o programa mais inovador para acabar com a fila do SUS em São Paulo, que é o Poupa Tempo da Saúde. Vão ser 16 nas periferias da cidade, nas regiões que hoje mais precisam, e no equipamento vai ter lá tanto espaço para o exame, tomografia, ressonância, endoscopia, raio-x, como as consultas com especialistas, no mesmo lugar e perto da sua casa. Para acabar com essa história de você que é da Zona Leste te jogarem para a Zona Sul, você que é da Zona Sul te jogarem para a Zona Norte, você vai poder fazer consulta rápido, perto da tua casa, com Poupa Tempo da Saúde. Perfeito, acabou o tempo, agora, Datena, por favor, 1 minuto. Olha, a situação das UBS é tão grave, mas tão grave, que, de repente, eu acompanhei um caso de uma menina que, com a mãe, a criança já em estado grave, passou por 5 UBSs, já em estado grave, e nenhuma delas ela teve o atendimento adequado. Na última UBS, essa menina percebeu que estava em estado grave e, quando foram atender, essa menina morreu. Esse é um dos casos, de tantos casos quantos acontecem no sistema público de saúde aqui em São Paulo. É por isso que eu acho que nós temos necessidade de que as UBSs não só funcionem 2 horas a mais, mas que imediatamente detectado o problema, a consulta com o especialista seja feita ali, ou então o procedimento necessário para salvar a vida dessa criança que morreu, que aquele lá, além de ser suspeito de roubar dinheiro de creche, de criancinha, pode ter contribuído para matar essa menina. Agora, o candidato Ricardo Nunes tinha solicitado direito de resposta pela fala inicial do Datena, foi concedido. Ok. O apresentador Datena já foi condenado várias vezes por imputar
a pessoas inocentes crimes que não cometeram. Pessoas humildes. Acabou com a vida de muita gente. Acabou com a vida de muita gente por dizer que pessoas cometiam crimes sem que essas pessoas tivessem cometido. Já foi condenado pela justiça. Eu nunca tive sequer um indiciamento, nunca tive uma condenação. 30 anos na política, na vida pública, nunca tive sequer um indiciamento. Bem diferente da maioria dos que estão aqui. O que a gente tem é um combate forte contra a corrupção. Agora, sabe por que eles falam da creche? Porque eu zelei a fila de creche. Querem desqualificar a maior política pública que nós fizemos. São Paulo tem vaga de creche para todas as crianças em período integral, com 5 refeições. Então, o blá, blá, blá não vai colar. É até chato falar do Datena. O Boulos foi muito inteligente. Na minha opinião, foi muito inteligente aí nessa parte. Ele fez a pergunta, já puxando para voltar na resposta, que ele ia jogar a proposta dele. Justamente. Deu para analisar muito Deu bem. para perceber isso. Deu para perceber. E ele foi muito inteligente. Agora o Datena que foi burro. Porque em nenhum momento o Boulos fala do Marçal. Em nenhum momento. Se o Boulos fala, ele ainda fala do Nunes. Mas por quê? Porque se ele vai jogar a proposta dele, ele tem que quebrar a quem está no mandato. Isso. O que está no mandato atual. Isso aí ele foi muito inteligente. Agora o Datena, ele jogou jogou o Marçal do nada. Sem sentido. Não tinha necessidade, é que nem eu tô falando. Ele fazer isso é pior. Justamente. Aí ele tá fazendo propaganda pro Marçal. Porque quando ele vir com a resposta, ele vai vir com a resposta que vai pro Instagram, ele vai vir com a resposta que vai dar a mitada dele. Então, corte. Exatamente. Então, é muito pior ele fazer uma coisa dessa. O Datena, pra mim, é o mais despreparado de todos. Datena não tem proposta. Não, e ele já se candidatou. Se eu não me engano, essa já é a terceira ou segunda vez que ele se candidata. Ele já foi apresentador, então era para ele saber como é feito um debate. Como dialogar, como conduzir, e ele não tá sabendo. Justamente. Eu não sei se eles pensaram assim, não, a gente não bate nos dois, ou melhor, a gente bate nos dois, que a gente batendo neles, eu e você, que no caso Datena e Boulos, nós dois crescemos. Justamente. Se foi esse o pensamento, foi totalmente errado. Para mim, o Boulos foi muito inteligente. O Nunes, na resposta que ele deu, né? Que foi concedida, ele também foi inteligente. Porque, por exemplo, se fosse da Datena, na hora que ele ia responder, do nada ele ia colocar um Marçal na resposta, sem não tem nada a ver. Sem sentido, sem nexo. Então ele foi muito inteligente, o Datena atacou ele foi lá e atacou o Datena com a questão dele ter sido julgado, né, por essa questão de ter colocado, vamos usar a parte das falsos testemunhos, né, Justo. em cima de pessoas. Justamente. Então ele foi muito inteligente, o Boulos também foi muito inteligente, agora o Datena, para mim, é o pior de todos. O Datena, ele não tem essa articulação. Na verdade, como eu te falei, né, parece que ele está lá só para poder bater em determinado candidato. Sim. Porque de todos, o Datena não apresentou nenhuma proposta. A única coisa que ele falou foi, vamos colocar as UBS 2 horas mais de funcionamento. Uhum. Os hospitais têm que funcionar 24 horas. Cara, desculpa, mas isso é aumento de escala e não proposta, né? No caso do Boulos, foi muito bem, articulou bem, falou bem, expôs a proposta dele muito bem. Ainda que, na minha visão, né, analisando o que ele falou, para mim, eu acho que na realidade São Paulo é uma cidade tão grande, ele colocar mais um programa, né? Porque a gente vê alguns políticos de esquerda colocando vários programas e parece que naquela quantidade de programas parece que eles agem ali por trás para poder praticar, infelizmente, a corrupção, né? Isso aqui no Brasil é muito comum. Uhum. E essa ideia dele colocar vários equipamentos lá, que tem no hospital, por exemplo, de ponta, né? Ressonância, exame de imagem, os exames com especialista, eu acho que é uma proposta de campanha assim, muito surreal, né? Mas o Boulos foi muito bem, retórica muito boa, o Datena, não vou nem falar, né? Péssimo. E o Ricardo Nunes também, uma boa oratória ali pelo pouco que ele falou. É basicamente isso mesmo. Agora vamos ver o próximo.
E minha pergunta é para o candidato Nunes. Primeiro, agradecer à TV Gazeta, agradecer ao My News por esse debate tão importante, em seu nome, Denise. E eu queria fazer uma pergunta para o candidato Nunes em relação aos índices da educação que a gente tem aqui em São Paulo. Quando Bruno Covas era prefeito, São Paulo estava na posição número 2 em termos de alfabetização. Em apenas 3 anos, São Paulo foi a cidade que mais caiu, 19 posições. Ele, inclusive, vem culpando a pandemia. Mas Macapá, Manaus, Recife, 21 cidades melhoraram seus índices. São Paulo caiu e foi a que mais caiu. De cada 3 alunos, 2 estão chegando no 3º ano sem saber ler e escrever. E quem não aprende a ler e escrever, prefeito, você deveria saber disso, tem o seu futuro boicotado. Então, a minha pergunta é: como é que você explica tamanha maldade? Como é que São Paulo caiu tanto na educação? Candidato Ricardo Nunes, o senhor terá agora 2 minutos para a resposta e, no final dessa rodada, terá o direito de resposta que o senhor havia solicitado. Agora, a resposta da questão de Tabata Amaral. Obrigado, Denise. Olha, são 2 coisas distintas. Uma coisa é a questão de IDEB e a outra da alfabetização. Da alfabetização, o próprio Ministério da Educação falou que os dados divulgados esse ano não podem ser utilizados como comparativo porque mudou a metodologia, mudaram-se os métodos. Portanto, o próprio Ministério da Educação coloca que não é possível fazer a comparação de 24 com 2023. Falaremos do IDEB. Do IDEB, a cidade de São Paulo está acima, nos anos finais do ensino fundamental, acima da média das capitais do país. A média das capitais do país é de 5,6, nós estamos com 5,8. Nos anos iniciais, realmente, nós caímos 0,2. Mas, mesmo assim, deputada Tabata, os nossos índices são melhores do que, por exemplo, Recife. São muito melhores do que, por exemplo, Belém, que é de 5 e nós estamos de 5,6. Então, esse cenário, a gente precisa deixar bem claro com relação à explicação para quem está aqui nos acompanhando. Mas o que é muito importante sobre esse aspecto? Muito importante, muito importante. Hoje, a cidade de São Paulo tem vaga de creche para todas as crianças. Isso a gente ajusta e arruma a nossa base. Um grande investimento. Nós distribuímos 506 mil tablets para os nossos alunos da rede municipal de educação. Diminuímos, e o dado que chegou agora sexta-feira, diminuímos ainda mais a nossa evasão escolar, que já era baixo. A média nacional 3, aqui já era 0,95, caímos para 0,7, porque fizemos muitas políticas públicas, como, por exemplo, a Mãe Guardiã. São 4 mil mães que nós contratamos, mães de alunos da rede municipal, que elas vão até a casa do aluno quando ele falta. Portanto, existe toda uma base para que a gente possa garantir que os próximos 4 anos seremos os melhores IDEBs do Brasil. Tabata, 1 minuto para a réplica. Ricardo Nunes tenta falar bonito porque acha que as pessoas são bobas. Volto a dizer, São Paulo foi a capital que mais caiu no ranking nacional de alfabetização. Se Deus me livre e guarde, a gente tem mais 3, 4 anos desse homem, as crianças vão desaprender a ler e escrever. Vamos falar de educação em tempo integral, que é uma bandeira de vida que eu carrego, um compromisso que eu faço com a população, com cada mãe de São Paulo. Quando ele chegou, 5% das crianças da pré-escola ao ensino médio estavam em escola em tempo integral. Esse dinheiro todo que ele gastou, essas denúncias todas que essa gestão tem, e a gente aumenta em apenas 1% e vai para 6%. Então, volta a me perguntar, é o quê? É incapacidade? É despriorização com a educação? Tem a ver com a máfia das creches? É desvio? Eu tenho dificuldade de entender como é que em apenas 3 anos, Ricardo Nunes fez com que São Paulo, pela primeira vez, não estivesse entre as 10 melhores capitais do país. E agora 1 minuto para a tréplica, Ricardo Nunes. Deputada, a gente precisa ter muita clareza aqui, não colocar as coisas de forma irresponsável com relação à questão de denúncias. Qual é a denúncia? A senhora é presente. Porque o que tem de histórico da Prefeitura de São Paulo é o aprimoramento da nossa controladoria, é o combate sistêmico contra a corrupção, é a valorização dos nossos profissionais. Quando você fala desse jeito, a gente até atinge milhares e milhares de colaboradores que se dedicam para atender as nossas crianças, nossa rede de mais de 1 milhão de alunos. O que a gente tem, por exemplo, nas férias, não tinha distribuição de alimentos.
eu distribuo agora, já é o 3º ano consecutivo, 400 mil cestas básicas nas férias, porque a gente sabe que muitos dos alunos dependem da alimentação quando ela vai para a sua escola. Sobre o período integral, em 2016, eram 102 escolas, hoje são 444 escolas em período integral, inclusive as creches, todas em período integral. Candidato Ricardo Nunes, antes de nós irmos para a próxima pergunta, o senhor teve o direito de resposta, a gente falou que era após a rodada. Por favor, 1 minuto. Ok. O que a gente precisa restabelecer é a verdade. Nós temos ali um rapaz do M da mentira, que ele é craque em mentir. Inclusive mentia, mandando e-mail para as pessoas. E as gravações estão lá, a gravação dele, a gravação da voz desse rapaz, lá no site do UOL, publicado hoje, nesse domingo, aonde ele dizia que mandava e-mail para as pessoas acessarem, como se ele fosse um delegado da Polícia Federal, mandando e-mail com pornografia para a pessoa acessar, e aí, quando ela acessava aquilo, eles entravam na conta das pessoas. É isso que a gente não pode permitir, a mentira tem perna curta. Nós não podemos levar essa prefeitura, essa disputa dentro da mentira, é preciso restabelecer a verdade. E hoje, cai a máscara do Pablito, cai a máscara de um cara que foi condenado e preso por fraudar e por tomar dinheiro das pessoas mais humildes e aposentados. Bom, vamos lá, né? Esse M da mentira aí me pegou, viu? Também. A gente não assistiu o debate todo, a gente não sabe se essa parte aí ele estava respondendo diretamente ao Pablo, né? Porque foi um direito de resposta, não é uma coisa que deu para perceber que foi antes desse corte, né? Agora vamos debater só aquela parte ali dele com a Tabata. Dele com a Tabata. Coisa normal, prefeito de mandato, vai se defender, ela vai atacar, isso é normal. A gente percebe muito que eles sempre colocam os 3 anos, porque antes era do antigo prefeito, que infelizmente faleceu, e nenhum deles vai querer criticar uma pessoa que faleceu, né? Verdade. É a mesma coisa que tá pedindo para perder voto. E a gente percebe muito que eles tentam afastar essa imagem do ex-prefeito. Agora, falar sobre a questão das creches, a gente não tem muito o que falar, a gente não mora em São Paulo. Verdade. O que a gente consegue perceber é uma Tabata muito inteligente, que sabe como atacar. Conhece a cidade dela, né? Ela demonstra que eu achei o conhece. Nunes só um pouco, bastante até recuado até demais. Achei passivo. Eu achei que... passivo. E isso vai uma questão também, porque ele tá perdendo voto da direita. Justamente. Porque por enquanto que o Pablo Marçal tá lá atacando, é aquele homem mesmo que as pessoas conseguem até assemelhar o Bolsonaro, o Ricardo Nunes, ele não é isso. É verdade. Ele não tem esse exemplo, né? Ou pelo menos essa sombra do Bolsonaro. Não. Você olhar pro Bolsonaro e olhar pro Ricardo Nunes, duas Totalmente personalidades totalmente diferentes. Entendeu? É totalmente diferente. E ele ser essa imagem que ele tá sendo agora, pra mim é só pior. Que ele vai perder voto. A galera, porque São Paulo é bastante dividido. Igual eu falei no começo, São Paulo é reflexo do Brasil. O Brasil está bastante dividido e São Paulo da mesma forma. Você vê Boulos e Tabata brigando pelo voto ali da galera da esquerda e vê Nunes e Marçal pela galera da direita. E você vê um Datena e Marina ali. A Marina é da direita, né? Mas até quem sabe pegar um voto do centro. Verdade. Então eu vejo o Nunes cada vez mais fraco em São Paulo. Cada vez mais fraco. Se a opção, o objetivo dele é pegar o voto da galera da direita, pode ter certeza. Ele não vai conseguir. Não, ele tem a máquina na mão dele. Isso. Ele tem a máquina na mão dele. Mas, se nós tirarmos isso, eu tenho quase certeza. Eu não moro em São Paulo, eu não sei como é que está lá. Mas eu tenho quase certeza que praticamente todo mundo da direita vai votar no Pablo. É até algo que a gente fala. Aliás, a gente olhando as postagens do Marçal, tem muita gente que não mora em São Paulo, que diz, eu não moro em São Paulo, mas eu faço M, eu moro 28, né? E, assim, isso que a Tabata falou, né, a respeito da educação, a gente olha muito para nossa cidade, né, Gabriel? Sim. Porque, por exemplo, São Paulo, pelo que ela falou, como tu acabou de falar, a gente não mora lá, a gente não sabe se esses dados são de fato verídicos. A gente está analisando o debate deles aqui agora, mas
nós temos a nossa cidade, que em Timon, a educação da nossa cidade é exemplo, né? A nível, até mesmo a nível nacional. Sim, sim. Né? Do Maranhão é a segunda melhor e... É a primeira, não foi não? É a primeira. É Selo Ouro, verdade, é a primeira, É desculpa. a segunda do Nordeste. Do Nordeste é a primeira do Maranhão, verdade. Então, esse ponto que a Tabata falou, da educação, é algo muito importante. Sim. E ela falou sobre a questão da alfabetização. E o Nunes foi logo para a creche, né? Então, ele já foi para assim... Acho que ele desceu muito a questão da idade, né? Mas, por exemplo, enquanto que São Paulo está em declínio, outras cidades cresceram. Por isso que eu citei Timon, né? A primeira infância aqui na nossa cidade, a alfabetização. E nós sabemos que a educação é a base para você construir uma nação bem fundamentada, né? E ainda que nós podemos falar aqui de a Revolução Gramsciana e etc., que, por exemplo, acabou com as nossas universidades, mas a educação de base, pelo menos num cenário municipal de algumas cidades, é ótimo, né? Você tem ali os primeiros passos para você começar a desenvolver o seu intelectual, pelo menos a nível profissional, e também para você entrar aí na universidade, na faculdade, né? Ainda que a gente saiba que no Brasil hoje, para você desenvolver um intelectual assim equilibrado e correto, você precisa recorrer a outras fontes confiáveis, né? Livros confiáveis e etc. Mas o Ricardo, como tu falou, eu achei ele muito passivo. A Tabata estava bem incisiva e bem segura na fala dela, enquanto que eu senti ele meio recuado na fala dele, né? Assim, passivo, falou... Agora, né? Isso se mostrou até mesmo no fato do pedido de resposta dele. Sim. Com a Tabata, ele já estava recuado. Agora, quando foi com o Pablo, ele já foi mais incisivo, né? Porque é a galera que ele quer pegar que é a galera que ele quer pegar o voto, né? Então, assim, a Tabata aqui pra mim foi... E a sobre bater meia, até porque a questão da educação fica com a prefeitura. Então, questão de segurança, não tem como ela bater muito nele. Que é Estado. Porque né? aí já é uma coisa do Estado. A saúde a gente vê que é dividida, mas a segurança, que é uma coisa que em São Paulo está muito precária, como aqui também na nossa cidade, isso já é questão mesmo do Estado. Do Estado. O município não tem muito o que fazer, né? Eu não sei se aqui nos outros debates que a gente vai ver eles vão falar sobre transporte público, mas São Paulo também está com uma crise de transporte público, né? Então, algumas pessoas questionam... É como eu falei, é o espelho, São Paulo é o espelho do Brasil. Isso. Então, algumas pessoas questionam, a minha cidade não tem transporte público. São Paulo, gente. São Paulo, a maior metrópole do país, está passando por uma crise de transporte público. Sim, sim. Porque não depende só do governo municipal, e sim de órgãos federais, né, como a NTT. Então, é algo que está além do controle de quem entrar lá, independente de quem for. Sim. E não vai conseguir resolver em 10, 20, 30, 100 dias de governo. E não vai. Né? Então, é preciso ser analisado isso. Sim. Vamos lá para o próximo? Vamos lá. Eu vou perguntar para o Pablito, mas antes eu queria agradecer a Deus a oportunidade de poder estar aqui com vocês, parabenizar aqui a Gazeta e o My News, e especialmente você que está aqui nos acompanhando. Pablito, você participou, foi condenado e preso. Você participou, foi condenado e preso por integrar uma quadrilha que entrava na conta das pessoas e subtraía recursos, os mais humildes, os aposentados. As pessoas ligadas ao seu partido têm uma ligação muito estreita com o PCC. Inclusive, o seu piloto de avião, tem uma notícia recente, não é mais o tráfico, foi para o narcotráfico. A cidade de São Paulo não tem esse histórico. Como você pensa em lidar com a questão da segurança pública, com um histórico tão complicado, com pessoas do seu partido envolvidos com crimes tão graves, e o seu passado e seu histórico? Agora, Pablo Marçal, resposta em 2 minutos. Bananinha, está desesperado que a campanha dele desintegrou. Eu quero te fazer uma pergunta e já te respondo essa baboseira que você falou.
como que é ter o Bolsonaro de amante. Você tem um amante que você gosta muito dele e precisa esconder ele do povo. Como que deve ser essa relação com o Bolsonaro, sendo que nenhum bolsonarista mais consegue te apoiar? Você defende a mesma ideologia de gênero do Bolis, que cantou dos filhos deste soles mãe gentil. Você, Bananinha, que é um covarde, eu te falei para você não partir para esse jogo de covardia, eu acho que você vai terminar, eu tinha feito a previsão que você ia terminar em terceiro, você vai terminar em quarto, já que você está sendo um grande covarde. É o seguinte, dá um jeito de ganhar essa prefeitura, porque se eu ganhar, você vai estar na cadeia ano que vem, por causa dos desvios que têm acontecido de creches, que você sabe muito bem que você está escondendo. Vocês estão todos aqui. Isso é investigação, ninguém está falando da sua personalidade aqui não adianta vir pedir direito de resposta não. Você, que é um prefeito, que não olha as subprefeituras, tem diversas denúncias sobre desvio nas subprefeituras, e você quer colocar na minha conta que eu desviei dinheiro. Você quer estudar direitinho? Estuda a sentença, o juiz coloca assim, ó, Marçal não teve lucro com isso, e nunca tive, minha carteira é assinada há 13 anos. Eu não tenho agência, eu não ganhei milhões usando contrato de prefeitura, eu não tenho amigo na prefeitura. Agora nós vamos investigar a prefeitura, vai sobrar um problemão para você ano que vem. É o seguinte, dá um jeito de ganhar essa prefeitura para você se manter no poder blindado, porque se você sair, você vai para a cadeia pelo pouco que você fez, eu nem vou entrar demais. Não foi eu que defendi empresa do PCC no outro dia, quando o Ministério Público estava investigando, você foi na empresa pagar pau para a empresa de ônibus. Acho que você está me confundindo com outros partidos aqui. Você falar de fato do meu partido, investigue, use aí, chame o seu parceiro aí do governo para investigar com a Polícia Militar, Civil, mande para a Federal. Mas me confundir com seus bandidos favoritos, não. Candidato Ricardo Nunes, ele pediu direito de resposta, mas agora tem a réplica, então peço que o senhor vá com a réplica, nós vamos aguardar a resposta, tá bom? Muito bem. Olha, Pablito, bananinha é o que você comeu na cadeia. Bananinha foi o lanchinho que os policiais da Polícia Federal te deu de lanchinho lá, tchutchuca do PCC. Você acha que você, porque tem uma rede social grande, vai fazer bonito? Cara, quem foi preso porque entrou na conta das pessoas para subtrair o recurso das pessoas, aposentados e humildes, foi você. Eu tenho uma vida limpa, eu nunca tive sequer um indiciamento, nunca tive uma condenação, muito diferente de você, que foi condenado, foi preso e, recentemente, assumiu. Hoje, por exemplo, o UOL traz uma grande revelação. Inclusive você, os seus vídeos, os seus áudios, a tua voz, porque você é o M da mentira, mas está lá a sua voz participando ativamente dessa organização criminosa. A mentira tem perna curta. Candidato, como o senhor já teve a réplica, agora nós vamos à tréplica de Pablo Marçal. O senhor já teve direito de resposta. Pablo Marçal, 1 minuto. Eu gostei de ver quando você estava falando o Bolis, aqui do lado comemorando. O que está acontecendo aqui? Fecharam um consórcio para ver se para o líder do campeonato, paulistano, estão desesperados. Ele estava aqui comemorando. Primeiro, Arregões, né? Datena Arregão, você Arregão, Bolis Arregão, no último debate desapareceram. E a gente acabou passando aí na pesquisa que vocês forçam a barra para ela parecer que está pequena. E aí o que acontece? Você está aqui agora me chamando de Pablito, me vinculando com o PCC. Sabe o que é PCC? São os patriotas contra os comunistas. Você foi detectado, a Marta Suplicy era sua secretária, passou para ser vice do Bolis, para ver se engana o povo de São Paulo, ninguém vai cair. Tiraram o apresentador de TV para ver se me freava, colocaram o para-choque de comunista, só que tentou me derrubar, tomaram as minhas redes sociais, sabe o que aconteceu? Eu tenho uma rede social maior que todos vocês aí, amigos. Sabe o que vai acontecer a punição no dia 6? Nós teremos mais votos que todos esses canalhas juntos. Cara, essa foi a melhor. Cara, essa foi a melhor de todas. Até agora, né? Até agora. Deu pra perceber nitidamente que é aquele negócio que a gente tava falando, né? O Ricardo Nunes muito passivo, aí ele já tentou mesmo atacar, falando Pablito e tal, quis ofender um pouco o Marçal. Eu acho que até mesmo para ir nessa mesma onda dele, para querer buscar aqueles votos que já foram no dia dele. Mas eu acho que simplesmente já passou. Ele já não foi naquele antigo debate que era para ele ter ido. Ele não foi. Como ele não foi, aí ele já perdeu a moda dele.
Muitos deles não foram, né? Sim, só foi o Marçal, a Tabata e a Marina. Pronto. Só foram eles. E, cara, o Marçal, como eu falei, eu não gosto do Marçal coach. Mas o Marçal político... Ele é muito bom, cara. Ele é muito bom. O cara é demais, o cara fala bem. O cara sabe a hora de atacar. Ele não precisa estar direto falando qual é o Instagram dele. Pode ter certeza que qualquer pessoa de São Paulo, acredito que algum senhorzinho que não mexe no celular... Conhece ele, foi lá no Instagram, pesquisou Pablo Marçal, entendeu? Então, o Pablo Marçal sabe como falar. Sabe, verdade. E uma coisa que ele tem bastante, ele tem muitos amigos influência. Então, isso já ajuda ele bastante. Bastante mesmo. Aquela réplica que a gente viu antes, eu acredito que foi por conta dessa parte do debate, né? A gente não tá na ordem mesmo aí. Mas, cara... Cito muito o Ricardo Nunes, mas eu acho que se tiver um segundo turno, vai ser Boulos e Marçal. Aí vai do Nunes, o que ele vai fazer, né? Se ele vai apoiar o Marçal. Eu acho que se for pro segundo turno, eu acho que todos eles vão querer apoiar o Boulos. Acho que a maioria, talvez. Mas o ruim do Nunes é que ele é apoiado pelo Bolsonaro. Então não tem como... O Nunes tem essa questão também. Ou ele fala que não vai apoiar ninguém, que vai ficar no Eu acho que é o mais fácil dele fazer, acho que seja isso. Só que, se a gente for pensar na galera de direita, que eu acredito que os votos que o Nunes dá tem, é por conta da máquina e por conta daqueles que ainda ouviram o Tarcísio e tal. Tirando esses, ou melhor, tirando a máquina, eu acredito que todos os outros vão passar automaticamente para o Marçal. Verdade. Automaticamente. O Boulos lembra muito o Lula. lembra muito. Verdade. Então, já vai ter aquela repulsa. O Lula vai apoiar o Boulos, tenha certeza. Vai. Provavelmente a Tabata vai pro lado do Boulos. Se o Datena for, é pior ainda. Verdade. Só que o Datena, eu acredito que não vai ser aquele voto automático. Uhum. Eu não acredito que se o Datena for pro lado do Boulos no segundo turno, que todos aqueles votos vão junto. Eu não acredito nisso. Uhum. Que muitas das vezes a gente pensa, né? Não, vai totalmente no automático. Mas eu tenho certeza que vai ser um segundo turno bem pegado, né? Na verdade, Gabriel, pelo jeito que a carroça tá andando, eu acredito que acho que nem segundo turno vai ter em São Paulo. Porque assim... Ele tá crescendo bastante. Né? O crescimento do Pablo tá muito exponencial, cara. Um rap é bater 51%. É muito difícil. É muito difícil. Atualmente, foi igual eu falei no início, né? Ele tá com 30... A última pesquisa que eu vi, ele tava com quase 31%. Uhum. Então, falta aí o quê? 20%, né? Pra ele ser eleito no primeiro turno, porque São Paulo é uma cidade muito grande. Mas, assim, eu acredito, cara, que... E aí a gente até percebe essa divisão mesmo dentro de São Paulo, né? Sim. Datena com 14%, Tabata com 8% ou 9%. Na verdade, eu acho que desses, quem iria pro lado do Pablo seria... Talvez a Marina, né? Uhum. Eu acredito que a Marina ficaria do lado dele. Claro que tem toda aquela influência do Bolsonaro e tal. Não, e tem mas a questão no segundo também, turno. Tem a questão também que eles não se agridem. Deu pra perceber Isso, no debate que eles estavam juntos, né? Que tava só ele, a Tabata e a Marina. Que a Marina tava todo o tempo falando de boa ali com o Pablo, né? Um momento atacou ele. Então, automaticamente, eu também acredito que ela vai passar pro lado dele. Verdade. Vai passar pro lado dele. Agora, o ruim do Nunes... É que nem o Pablo falou, né? Ter o Bolsonaro como amante. Verdade. Ele tem um apoio do Bolsonaro, mas meio que esconde. Isso. Ele não coloca nos cartazes dele. A gente percebe isso até mesmo aqui no Nordeste. Temos candidatos que se dizem de direita, né? Isso. São até mesmo do partido do Bolsonaro. Temos que esquecer o PL. O PL. São do partido do Bolsonaro. Mas quando a gente vai ver os cartazes, não tem o Bolsonaro. Verdade. Por quê? Porque tem medo de perder o voto. Justamente. Então, tem muito disso no Brasil inteiro. Verdade. Essa direita camuflada, que quer o apoio por ser um partido grande, Isso. mas muitas das vezes quer esconder. Os partidos, na verdade, a direita que... Muita gente, por exemplo, aqui na nossa cidade, né? Às vezes a gente vê as pessoas dizendo, tu apoia partido de esquerda. Tu apoia partido de esquerda. A pergunta que fica
Qual é o partido de direita que tem aqui no Nordeste, o Intimum, que é O forte? representante mesmo de verdade. Não tem, cara. Então, assim, é aquela história. É você escolher, de fato, um representante, né? Mais coerente. E que trabalha em prol da cidade. Dos seus né? ideais. Dos seus ideais e tal. Porque é nessa questão que o povo de São Paulo tá. Justamente. O Bolsonaro, ele tá com o Nunes? Tá. O Tarcísio tá com o Nunes mesmo assim, com vontade, tá indo pedir voto, mas você vê um Bolsonaro mais recuado. Recuado. Porque percebe que o Nunes, ele tá meio que querendo esconder ele. Porque se fosse de verdade... Até porque é partido diferente, né? Não, são partidos diferentes, mas tem aquela questão do apoio, Isso. né? Mas se fosse, ele tivesse gostando mesmo do apoio, ele colocava no cartaz dele. Verdade. Tava lá. Porque eu tava vendo os cartazes, tá o Nunes e o Tarcísio. Isso. Mas não coloca Nunes, Tarcísio e Bolsonaro. Bolsonaro. Entendeu? Porque, poxa, você ia ter um ex-presidente e o atual governador. Olha a força que isso dá. Verdade. Mas o cara prefere esconder. E aí, pra mim, aí que ele se afunda mais ainda e aí que ele se perde aí nessa questão. O Pablo cresce mais ainda. Então, a respeito disso, né? Você olhar o apoio. Ou, por exemplo, você olhar essa questão de que, de fato, se ele fizer isso, o Pablo vai crescer, né? Se eu não me engano, essa pesquisa, o Pablo, ele cresceu exponencialmente dentro de uma semana, cara. Ele foi para 30,9% depois em uma semana. Depois que derrubaram o Instagram dele, ele cresceu bastante. Isso, foi depois que tentaram censurar ele, né? Derrubar a rede social dele. Então, assim, a direita, de fato, ela está em construção, na verdade, aqui no país. Não tem como a gente olhar para o Brasil e dizer assim, não, a direita está bem organizada. Bem consolidada. É diferente da esquerda. A esquerda, você percebe que a esquerda ela é unida. Por exemplo, a questão do Pablo e do Bolsonaro, né? O Pablo falou muita besteira no passado, comparou o Bolsonaro com o Lula e tal, e... por exemplo, os filhos do Bolsonaro não gostaram e fizeram vídeo no Instagram, tal. Cara, é uma divisão muito grande. Então não tem como ter uma direita bem consolidada se ela é muito dividida. Sim. E aí o que resta? É a gente procurar qual é a melhor opção do lado da esquerda. Assim, do lado da esquerda que eu falo, qual é a melhor opção, por exemplo, a nível municipal. Né? Que é no caso São Paulo tá tendo um cara, assim, de direita, o Pablo, que tá com uma força muito grande, né? Mas em outras cidades, por exemplo, cidades pequenas, você não tem esse luxo de dizer, aqui tem um representante forte de direita para eu poder votar. Sim, verdade. Vamos ver o próximo? Boa noite a todos. Eu sou o Marçal, próximo prefeito de São Paulo. Você viu aí na pesquisa da Veja, na pesquisa da Veritá, mais de 30%. Imagina a pesquisa que eles forçam para a gente ficar atrás, a gente já está liderando. Imagina quando eles encontrarem a punição nas urnas do dia 6. Minha pergunta é para o Boulos. Qual que é a sensação de fazer o maior papelão da história cantando o hino nacional com linguagem neutra? E se ele puder responder, se ele nunca experimentou nenhuma substância alucinógena, se ele nunca experimentou maconha, se ele fez o exame toxicológico. Mas eu tenho mais interesse na pergunta, na parte 1 da pergunta, que é sobre como cantar desfiles destes, como é que faz para estragar um hino nacional, como é que faz para destruir o senso patriótico desse país. A pergunta é para o Boulos. Candidato Guilherme Boulos, por favor, agora a sua resposta em 2 minutos. Marçal, você é um bandido condenado. As pessoas estão descobrindo isso e vão descobrir ainda mais até o dia 6 de outubro. Aliás, quem está nos assistindo, eu peço que vá agora na minha rede social, que vai subir mais um caso de condenação do Pablo Marçal. Ficou claro agora por que ele zomba da carteira de trabalho, porque ele tem uma condenação na Justiça Trabalhista por humilhar os seus próprios funcionários. Vai subir tudo agora na minha rede, dá uma olhada lá. Eu não converso com criminoso, por isso eu não vou falar com você. Eu quero falar com você que está em casa. Gente, São Paulo está num momento diante de um grande risco. Existem 2 bolsonaristas ligados ao banditismo, candidatos a prefeito dessa cidade. De um lado, esse que está aqui, o Marçal.
Ele é o bolsonarismo puro sangue, da mentira, da bravata, e está relacionado com crime até o pescoço. Ele foi preso por dar golpe em senhoras de idade. O presidente do partido dele já confessou relação com o tráfico. E 2 assessores dele, além de tudo, trocaram carro de luxo por cocaína. É por isso que ele é tão viciado em mentir. Do outro lado tem o Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes, que tenta posar como mais moderado, mas já disse que o Bolsonaro fez tudo certo na pandemia e, além disso, deu mais de R$1 bilhão em contrato do nosso dinheiro para empresas que depois se comprovaram ligadas ao crime organizado no transporte. São Paulo não pode ficar refém do banditismo, do bolsonarismo e da mentira. Essa mistura é muito perigosa. A gente tem uma saída de uma cidade mais justa, mais humana, mais solidária, que recupere esse rótulo de cidade de oportunidades. É comigo e com a Marta Suplicy para mudar São Paulo. Tivemos direito de resposta que vai ser avaliado. Agora, Pablo Marçal, 1 minuto para a réplica. Ele não falou sobre experimentar. Fernando Henrique Cardoso tentou ser prefeito dessa cidade e o dia que ele assumiu que ele experimentou, o povo que é conservador tirou ele da disputa e ele acabou perdendo a prefeitura. Falando de bandido, o artigo 312 do Código Penal, que fala de peculato, que a esquerda gosta de apelidar de rachadinha para ficar mais bonito para pobre não entender. Esse senhor que estava falando aqui agora, no qual não respondeu nenhuma das minhas perguntas, ele apoiou e institucionalizou isso na Câmara Federal, no Conselho de Ética. Gosta de me chamar de bandido, gosta de falar que eu sou isso e aquilo, só que ele não responde nenhuma pergunta. E São Paulo está correndo um risco mesmo, está correndo um risco da quadrilha voltar, aquela quadrilha do Petrolão, aquela quadrilha que deu um rombo fiscal agora de mais de R$1 trilhão, pelo cara que acabou de depositar mais de 30 milhões, ou está desliberando ainda pelo fundo eleitoral. Eu estou aqui com a cara, com a coragem, sem fundo eleitoral. Agora, quem é que financia a sua campanha? Você está escondendo ele? Fala um pouco de quem fez o maior roubo na história desse país, o maior ladrão da história da humanidade. Agora, para a tréplica, 1 minuto, candidato Guilherme Boulos. Marçal, acho que estão botando muita coisa na sua cabeça. Aí você está ficando nervoso com isso. Mas, enfim, a respeito da acusação mentirosa dele sobre o uso de droga, a farsa já foi demonstrada, né? O cidadão usar um homônimo para atacar uma pessoa mostra o nível de alguém que quer ser prefeito de São Paulo. Aliás, vai subir de novo na minha rede social agora um outro vídeo que mostra a verdade sobre o que ele disse e você vai poder ver com mais tranquilidade do que 1 minuto que nós temos aqui no debate. O que eu quero dizer para você, gente, é o seguinte: tem gente que gosta muito de ficar atacando na rede social, de fazer gritaria, de fazer guerra de internet. Só pensa bem, quando você precisar tapar um buraco da sua rua, de uma poda de árvore, quem que você acha que vai resolver? Alguém comprometido e preparado ou alguém que tem esse tipo de postura num debate? Para ser prefeito de São Paulo, não é concurso de like, não pode ser banditismo, tem que ter postura. Rapaz, o Bolsonaro, até que ele tá vindo bem, mas ele vacilou bem no final. Essa parte quando ele pede, aquela mesma coisa. Pedir pra ir no Instagram, que não sei o que, vai falar não sei o que. Cara, isso daí não dá certo. Não funciona. Não funciona. Principalmente ele no embate com o Pablo Marçal. É, exatamente, né? Que é o rei do marketing. Não funciona. Não funciona. Pra mim, ele vacilou de novo ali. Ele mudou totalmente o foco, tava falando com o Pablo. E do nada colocou o Nunes, entendeu? Pra mim, isso só melhora aqueles que não estão naquela parte do debate. Justamente. Que no caso aí foi o Nunes. E, cara, ele nem sequer respondeu o que o Pablo perguntou. Verdade. Da questão do hino nacional, que isso é um símbolo do nosso país, né? Sim, e no momento que o Pablo ele fala isso, ele pega até voto da esquerda. Verdade. Porque tem muitas pessoas da esquerda que são conservadoras. Verdade. Que muitas das vezes votam na esquerda por conta do Lula, daquela imagem toda do Lula, pai dos pobres, não sei o que mais lá. Mas que no seu interior são conservadoras. Verdade. Então, no momento que ele canta o hino nacional em linguagem neutra, pelo amor de Deus. E isso que tu falou é interessante, porque tem senhores e senhoras que votam no Lula, mas, por exemplo, ela ouve essa cena do povo cantando o hino nacional em
linguagem neutra. Pergunta, cara, o que é isso? O hino nacional, eu cresci ouvindo isso. Sim. A minha história, um senhor que fez parte do exército, por exemplo. Ou até mesmo na escola, Na tinha mais essa escola questão tinha, de né? você cantar na Então, escola. cara, eu cresci ouvindo um hino nacional. É o hino do meu país. Aí os caras vão lá e destrói ele. Destrói o símbolo, assim, no momento destrói o símbolo, o maior símbolo do meu país, que é o hino nacional. Sim, é que não tava falando. Bater no Pablo não é tão difícil. Ele tem muita coisa no passado, ele tem muita gravação falando besteira. Verdade. Então não era pra ser tão difícil assim. Só que os caras parece que cada vez mais vão se quebrando. Verdade. Ou se a gente for ver cada debate, cada um teve uma história diferente pro Pablo contar. Foi. Entendeu? O antigo debate, quando tava todo mundo, teve aquela questão que ele pegou a carteira de trabalho, falou que exorcizava O Boulos. o Boulos. No primeiro, rapaz, aconteceu alguma coisa que eu não tô me lembrando agora. Eu acho que eu não vou me lembrar, mas aconteceu alguma coisa no primeiro também. Então, cada debate tem uma Tem coisa ali. uma coisa que marca. Sim, exatamente. E isso foi muito por isso também que eles não foram no debate do Estadão. Verdade. Que eles ficaram com medo de ter vídeo, de acontecer mais alguma coisa. Então, pra mim, eles só vão se perder. Cada debate, pra mim, é mais uma chance do Pablo Marçal crescer. E pra mim é o que vai acontecer. No momento que ele canta um hino nacional, linguagem neutra, e o Pablo Marçal bate diretamente naquilo, é pedir pra perder voto. E pra mim é o que vai acontecer em São Paulo. Também acredito, principalmente por... como a gente falou, tem pessoas que são de esquerda, mas elas prezam pelos símbolos do seu país. E a pessoa cantar o hino nacional, que é o símbolo mais conhecido de qualquer país, por assim dizer, cara, é um tiro no pé. Porque você vai perder... O Pablo vai lá e pergunta. Aí o cara vai lá e não responde. Ele comete uma evasão da pergunta que foi feita, do assunto central ali da pergunta do Pablo, né? E aí eles perguntam pro Pablo, o Pablo responde, né? E quando o Ricardo Nunes falou lá sobre a questão do PCC, do partido dele e tal, ele respondeu, né? Ele deu a resposta dele, mas ele não fugiu do assunto. Já o Boulos não, ele perguntou e o Boulos evadiu completamente da pergunta, não respondeu, não falou. Isso pode ser um problema quando você está num debate. Preferiu atacar o Nunes, né? Então, são detalhes num debate que se você não prestar atenção, você vai terminar colaborando para o outro ganhar voto e você perder os votos que você já tinha. Sim, sim. Então vamos lá para o último vídeo? Agora o último vai ser fogo. Pedido o seu direito agora. Por favor, Datena. Datena, por favor. Datena, por favor. Vem, fica aqui do lado aqui, ó. Fica aqui, ó. Entra a segurança. Fica bem aqui, ó. Segurança, Já tá por favor, valendo aqui tempo? no palco. Ah, que isso? Por favor. Está desequilibrado. Quer ser prefeito ou ditador? Datena, retornem, por favor. O pato é você, cara. Retornem, por favor. Antiético, vagabundo. Você está formalmente advertido porque uma das regras mais claras... Pablo, por favor. Deixa eu terminar de falar. Foi avisado que teria uma advertência formal no caso de sair do púlpito, que isso não se repita, certo? Vocês não me deram um direito de resposta. E por causa dessa bagunça foi retirado o seu direito de resposta. Acabou. Foi retirado o direito de resposta, eu pedi respeito antes. Mas você estava provocando ele. Nós vamos concluir esse bloco. Cara, eu até pesquisei, eu quis saber qual era a outra coisa que o Pablo tinha falado no primeiro debate, foi a questão do cheiro. Mas eu queria chamar o Bozo, né? Chama cheirador. Cheirador, Rapaz, pra mim o Pablo, ele é demais, é demais. Igual eu falei, o Pablo coach, não gosto. Não dá. Nem o Pablo religioso, nem Não. nada. Mas o Pablo político É muito bom, top. Ó, o primeiro teve a questão do cheiro. O segundo, que foi aqueles que eles não foram. Isso. Né? Ou foi o terceiro, se não me engano. E depois teve Foi o aquele terceiro. Foi o terceiro, não foi? Foi o terceiro. E o segundo teve a questão da carteira de trabalho. E agora tem isso. A maior propaganda do Pablo Marçal é a galera que tá debatendo com ele, pô. Cara, muita gente critica o Pablo, cara, mas parece que ele força essas coisas, sim, sabe? Sim. Assim, muita gente fala, por exemplo, tu falou sobre ele,
o Nunes querer ser a sombra do Bolsonaro, enquanto que o Pablo, ele parece ser uma imitação do Bolsonaro totalmente. Parece que a gente tá em 2016 de Justamente. novo, com a mitada e tudo. Porque o Bolsonaro mitava lá com algumas coisas e o Pablo faz a mesma coisa hoje, Sim. né? A gente, assim, só que eu vejo o Pablo, ele mais cuidadoso com as palavras, algo que o Bolsonaro não teve, Sim. né? Mas o Pablo, cara, assim, podem criticar o Pablo, podem falar mal do Pablo, o que for, mas, cara, de inteligência emocional, de gestão, de debater, de oratória e retórica, aqui no Brasil eu não conheço nenhum cara como ele. Ainda tem uma questão que se a gente for pegar tanto o Bolsonaro como o Lula, a gente vai ver vídeos deles sendo homofóbicos, sendo racistas. Justamente. O Pablo, tu pode pesquisar, não vai ter. Não vai ter. Não tem. Entendeu? Essas questões sociais não tem. Tem aqueles outros escândalos, mas são escândalos que dá pra ele botar ali no tapete e levar, tá entendendo? Justamente. Então, rapaz, é sério. Se ele não ganhar, vai ser uma surpresa. Se ele não ganhar. É verdade. Se ele não, mas mesmo ele não ganhando, ele tá mudando a forma de fazer política. Verdade, Gabriel. Ele tá... eu vejo muitos filhos do... me esqueci o nome agora daquele político que morreu, rapaz. O Eduardo Campos? Eduardo Campos. Eu vejo muitos filhos dele fazendo vídeo na internet, interagindo, praticamente sendo uma influência da vida. Eles dois eles de certa forma mudaram também a forma de fazer política. E eu percebo muito isso neles. Tanto que eu vi a pesquisa, o filho dele na prefeitura estava com 70%. Tá entendendo? Alto. Muito. A diferença é muito grande. E aí a gente vê o Pablo. A gente percebe com a internet o quanto que a política mudou. Verdade. A gente já tinha percebido desde o Bolsonaro. Que não tem mais como fazer política sem rede social. Sem rede social. Por isso que eles estão tentando censurar as redes. Né? Exatamente. Aí baniram o Twitter, o X, né, daqui. Sim. Estão tentando censurar o Instagram de toda forma, as pessoas que estão lá, derrubando contas. Mas, cara, voltando aqui pro Pablo, assim, muita gente, inclusive até o que o Luiz Rodrigues falou uma vez, perguntaram pra ele, né? O que você acha do coach? Cara, bota o coach na tua empresa, mas não coloca um coach no púlpito pra pregar o evangelho. Qualquer coach, ele é muito bom pra fazer os teus funcionários produzirem mais. Mas pra ensinar evangelho, eles não são bons. E, cara, isso é pura realidade. Porque o Pablo, o que ele aplica lá no ramo empresarial, ele tá aplicando agora na política, né? Retórica, argumentação. Ele não se estressa. Ele não se estressa. Ele é um cara super calmo. E um cara calmo num debate, até na hora de ofender o outro, cara, faz total diferença. Sim, né? sim. Porque, por exemplo, Datena perdeu a cabeça, foi lá e já perdeu a credibilidade. Quando você tá num debate, você grita com alguém, você vai lá na pessoa pra agredir ela fisicamente, acabou o debate ali. Eu mesmo não votaria nessa pessoa. Eu não votaria, né? Então, assim, podem criticar o Pablo, podem dizer que o Pablo é hipócrita, pode dizer que o Pablo, por exemplo, criticou o Lula, depois criticou o Bolsonaro, falou que era a mesma coisa. Mas, cara, o Pablo Marçal, ele é o cara mais indicado para ser o prefeito de São Paulo. Porque ele é um cara que entende de gestão, ele é um cara que entende de tecnologia, ele é um cara que entende de economia, né? Cara, tudo que um prefeito ou um gestor precisa ter para gerir uma cidade ou um país, aquele cara tem. Ele tem tudo. Ele sabe como gerir alguma coisa. Porque ele tem várias empresas, tem vários investimentos e tal. Então, assim, o Pablo político poderia até aí, por exemplo, ser presidente do país, porque ele é muito bom em gestão. Ele sabe como unir todas as coisas para todos os elementos para você ter uma boa gestão, uma gestão equilibrada. Isso ele sabe. Isso ninguém pode negar e nem tirar dele. Porque isso é impossível de se fazer. Eu não sei se eu diria se eles... seria o melhor, né? Mas se a gente for ver todos que estão comparando, não dá. Só se... Igual eu falei da Marina, né? Isso. Ela já foi empresária e tudo. Olhando para ela, seria muito interessante. Mas você vê que ela não tem força.
Você vê, acho que ela tá com 1% lá em São Paulo. Muito pouco. Então, daqueles mesmo que podem ganhar, que é a questão do Boulos, do Nunes, do Marçal e do Datena, que são aqueles 4 ali que estão brigando. Isso. Dos 4, o que seria mais interessante seria o Boulos mesmo. Ou o Marçal. O Marçal. Justamente. E é aquela coisa, a gente nunca viu ele exercendo nenhum cargo. Justamente. Né? Mas se a gente for até pegar mesmo os Estados Unidos, como aconteceu com o Ronald Reagan. Isso. Um ator se joga como candidato e tem um sucesso enorme. Verdade. Sucesso mesmo enorme. Ele ganhou a segunda vez mesmo de lavada. Até hoje os republicanos, que é a direita lá nos Estados Unidos, tem ele como o maior símbolo. Porque, por exemplo, eles tiveram o Abraham Lincoln, também era republicano. Mas mesmo assim, o grande símbolo deles é o Reagan. É o Ronald Reagan. Então, tem essa questão. A gente não tem muito o que analisar. A gente pode até perceber no primeiro debate, a Tabata falou para Marina sobre a questão, pergunte para ela como é o tanto de mandato que ela tem, Verdade. qual é o tanto de profissão que ela tem dentro da política. Mas, para mim, Gabriel, para mim essa é a pior resposta que você pode dar. Verdade. Por quê? Porque, para mim, toda pessoa, todo político, ele já foi uma pessoa normal, um civil normal. Verdade. Que ali teve que entrar na política. Isso. Então, para mim, essa fala, ela não cabe, mas, voltando ao Pablo, eu não sei se ele será um bom prefeito se assim ele ganhar. Mas em questão de debate, pode ter certeza, ele mudou. Ele é muito bom. Ele mudou. E tem uma questão, todo mundo pensava que o Bolsonaro, quando fosse debater, seria praticamente desse jeito. É verdade. Seria esse Pablo. A gente até viu um Bolsonaro mais calmo e tal. E eu acho que o povo da direita estava votando muito no Pablo porque esperava isso do Bolsonaro naquela época. Verdade, Gabriel. Pelo menos nos debates esperava isso. Né? Verdade. Então, vamos chegando ao fim, né? Você tem mais alguma consideração? Rapaz, cara, nenhuma, assim, esses debates foram muito bons e como tu falou no início, os debates aqui da nossa cidade parecem bem mais organizados que os debates lá, né? Então, assim, foi muito bom fazer essa análise, principalmente em um período político, no país inteiro, né? Eleições municipais aí. Então, assim, como eu falei, nós precisamos votar, escolher representantes capacitados, né? E que tenham princípios, algo que o Pablo tem lá na vida dele, na família dele, né? Mas questão de debate, questão de oratória, retórica, isso é muito importante no debate. Sim. As propostas a serem analisadas e, principalmente, encerro falando isso aqui, propostas propositivas, propostas que vai dar para você executar. Não propostas milagrosas ou fantasiosas. Por exemplo, Pablo disse que vai gerar 2 milhões de empregos. Esse cara, será que esse cara não pode fazer isso? Cara, ele pode, velho, ele sabe, né? O que mais me deixou assim com uma pulga de trás da orelha foi a questão, acho que foi de drones para segurança, alguma coisa assim que ele falou. Sim. Então, assim, para mim isso aí já fugiu um pouco, principalmente na realidade numa cidade como São Paulo. Mas, se tratando de Pablo Marçal, dinheiro e gestão, sim, eu não duvido muita coisa dele, né? Então, é isso. Falando aqui da nossa cidade, né? Olhar para os nossos aqueles que estão candidatos a representantes aí e olhar as propostas que são propostas que estão dentro da realidade, que são possíveis de serem feitas, que estão dentro do poder municipal para fazer, e não propostas fantasiosas, milagrosas, que não vai dar para ser executado. Sim. Tu falou da questão dos drones. O Marçal, ele tem muito disso, né? Tem. Tem uma certa vez que ele falou que ele era mais rico do que Salomão. Ele já falou que ia construir um foguete e tudo. Foi, isso eu lembro. Então, do Marçal, que nem eu falei, o Marçal, estilo coach, ele tem várias coisas ali que dava para criticar. Então, se ele for mesmo da política, pode ter certeza que muitas das coisas que ele falou provavelmente não vai ser cumpridas. Verdade. Né? Mas vamos torcer que não, né? Porque, que nem eu falei, São Paulo é o reflexo e ela é o reflexo não por qualquer coisa, mas porque é a maior economia do nosso país. Verdade. Então,
é muito importante a gente olhar para São Paulo também, porque vai refletir na gente. Vai. Se a economia de lá estiver ruim, pode ter certeza que a nossa também vai Tá. piorar. Então a gente tem que olhar para São Paulo. E basicamente é isso. Vamos analisar quem a gente vai votar, ter cuidado. E olhando para os debates, perceber que muitas das vezes quem fala melhor, quem é mais ajeitadinho, muitas das vezes não é o melhor político. Verdade. A gente não vê o Marçal todo engomadinho, como por exemplo é o Nunes. Isso. Mas o povo de São Paulo está percebendo que ele é o melhor, né, no caso. Verdade. E se assim eles quiserem, ele vai ganhar. Ele vai mesmo. Muito parecido com o que aconteceu com o Trump lá nos Estados Unidos. Isso é verdade. Mas basicamente é isso. Agora só o futuro mesmo dirá o que vai acontecer, né? Verdade. Então, galera, muito obrigado e valeu! Valeu, galera.